Olá pessoal, estamos iniciando o programa Plano B, um podcast sobre carreira e mudanças profissionais. Seja bem-vindo e fique à vontade. Você sabe o que é podcast? Podcast é uma espécie de programa de rádio que pode ser acessado diretamente pela internet, ou seja, não depende de você sintonizar uma estação, um canal para ouvir a programação. Por isso, um podcast está no formato de um arquivo MP3, que pode ser acessado diretamente pela internet e pode até ser baixado, fazendo download, para você ouvir onde e quando quiser. Esse termo, podcast, surgiu pela primeira vez no ano de 2004 em um jornal britânico para identificar a transmissão de áudio realizada pela internet, ao contrário da transmissão tradicional por ondas de rádio. Atualmente, existem milhares de podcasts pelo mundo, tratando de todo tipo de assunto: esporte, saúde, alimentação, jogos, entrevistas. E é um formato de conteúdo que está se popularizando cada vez mais. Ok, entendido. Mas qual é a proposta deste podcast que você está ouvindo? Veja bem, nós estamos iniciando o ano de 2016. O povo brasileiro está passando por um momento muito difícil: inflação, desemprego, corrupção, perda do poder aquisitivo das famílias, mas o pior, falta de perspectiva em um futuro melhor, falta de esperança de que os problemas vão se resolver, sensação de vazio, depressão, ansiedade, dificuldade em saber o que precisa ser feito para sair dessa situação. Por isso, eu resolvi desenvolver esse podcast para conversar com você sobre ideias, dicas, sacadas sobre carreira e mudanças profissionais. Essa é a principal proposta do Plano B. Bom, quem sou eu? Meu nome é Miguel Ângelo Mazzoni, eu sou empresário, professor, consultor, administrador de empresas, estou no mercado há aproximadamente 30 anos, tenho uma bagagem grande dentro das empresas, nas minhas várias passagens em diversas organizações, e eu espero poder ajudá-lo no seu percurso profissional, sem falsas pretensões, de maneira leve, bem tranquila e bem-humorada. A ideia aqui é um bate-papo mesmo, não é uma aula. Plano B não é propaganda política, Plano B não é uma pílula para resolver os seus problemas, é um bate-papo. A ideia é a gente conversar e pensar um pouco mais a respeito de caminhos, soluções. O que a gente pode fazer para sair dessa situação? Esse é um projeto que eu já venho pensando em fazer há muito tempo. Eu trabalho já faz um bocado de anos com planejamento pessoal, planejamento empresarial, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de novos negócios, novas empresas, startups, desenvolvimento de empresários, de empreendedores. E eu fiquei pensando, puxa, nós estamos vivendo um momento nesse país que a gente tem que ter uma carta na manga, a gente tem que fazer alguma coisa.
Nós não podemos ficar acomodados esperando que as soluções caiam de bandeja ou caiam do céu, ou que venha, bata na nossa porta, né, um milagre para resolver os nossos problemas. E por onde começar? Bom, acho que o primeiro passo é a gente trabalhar aquilo que a gente tem de melhor dentro de si. Você que está me ouvindo, talvez você seja um estudante, talvez você seja um profissional recém-formado, talvez você já esteja aposentado, talvez você esteja em plena vida profissional, ainda trabalhando, ainda sem nenhuma perspectiva de aposentadoria, enfim. Mas você já deve ter percebido que essa crise que está se falando está muito complicada e está pegando todo mundo, está influenciando a carreira de todo mundo. A gente está sendo obrigado a repensar, a discutir, a analisar o que a gente pode fazer para sair dessa situação. Uma coisa é certa, não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam sozinhas. Nós vamos ter que assumir as rédeas do nosso destino e fazer alguma coisa. Por isso, a ideia do plano B, aquela carta na manga. Certamente você já tem algum tipo de atividade que lhe confere a renda do dia a dia, a maneira de você pagar as contas, é o seu trabalho, o seu serviço, a sua profissão, enfim. Mas se você é como eu, em alguns momentos você fica pensando assim, mas espera aí, o que eu podia fazer para melhorar minha situação, para crescer na carreira, para melhorar minha renda, para crescer profissionalmente, para dar uma virada, para sair dessa situação que eu vivo e que outras pessoas estão vivendo também e que ninguém me ensinou na escola o que eu podia fazer para resolver isso. Então essa é a ideia, gente, do plano B. Nós vamos, ao longo dos programas, nós vamos trabalhar vários tipos de assunto. Eu vou trazer algumas pessoas para conversar com vocês, nós vamos fazer entrevista, eu vou sugerir algumas leituras, filmes e bate-papo. Vai ser bem legal. A gente vai aproveitar esses momentos juntos para pensar em uma ou várias saídas para essa situação. Porque do jeito que está, não pode continuar. Mas o meu foco, como eu falei, vai ser carreira e mudança profissional. O meu foco não é política, o meu foco não é religião. Eu acho que é importante, em momentos de crise, a gente pensar em Deus, a gente pensar em religião, a gente pensar em pedir ajuda para um vereador, para um prefeito, para um político, mas a gente também tem que usar os recursos que estão dentro da gente. Então, assim, você já deve ter estudado muito na sua vida para chegar onde chegou e ainda assim tem dificuldades. Você já deve, talvez, tenha trabalhado muito ou tenha percebido alguém na sua família, seu pai, sua mãe, seus avós, um tio, uma tia, que trabalha pra caramba e que estudou muito também e que está patinando e que não está conseguindo sair dessa situação. E a ideia do programa é essa, é justamente a gente discutir alternativas, opções, maneiras da gente melhorar o nosso quadro, melhorar a nossa situação atual. Certo? Então é isso, gente. Esse foi o programa de apresentação, vamos chamar assim o piloto, para que vocês conhecessem o que vai ser trabalhado dentro do plano B. E eu espero estar junto com vocês por muitas e muitas semanas pela frente, para que a gente possa discutir e conversar e aprender juntos algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa situação profissional. Tenho certeza que isso lhe interessa a mim, interessa a todo mundo.
A gente está no mercado, a gente tem que encontrar saídas, soluções, a gente não pode ficar parado, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, um grande abraço e encontro vocês dentro em breve no próximo programa Plano B. Um abraço, gente. Até breve. Tchau.